Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Nós vamos ler a última sessão do capítulo 6 do livro de Números. Vai do verso 23 ao 27. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel e dir-lhes-eis: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Ó Deus, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz nessa noite, nós clamamos ao Senhor que ilumine o nosso coração, a nossa mente, aqueça a nossa alma e fale com o Teu povo, fale conosco nessa noite. Exalta o Teu nome, edifica a Tua igreja, salva os que estão perdidos, exorta os que estão vivendo na iniquidade, restaura os que estão feridos, ó Deus, traz consolo aos que estão vivendo em angústia, pelo poder da Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A narrativa que nós estamos usando como base, não da exposição do verso em si, mas das palestras que se seguem, é que os benefícios do pacto da graça, nós vimos no sábado, que é o propósito de Deus ajuntar o seu povo na sua presença por toda a eternidade. Segundo, nós vimos que o benefício do pacto da graça, talvez o maior, o grande benefício do pacto é o perdão dos nossos pecados. E hoje nós vamos tratar sobre a paz, como benefício do pacto da graça. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quero convidá-los, por favor, a abrir a palavra de Deus comigo mais uma vez, sem desmarcar o texto específico de Números, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26 e 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Interessante, irmãos, lembrarmos que o que acontece lá em Números, no capítulo 6, exatamente o papel do sacerdote ao sair do sacrifício, do sistema, do trabalho em que ele deveria fazer para haver restauração e comunhão entre Deus e o seu povo. Ele então proclama e ele estende a mão e abençoa o seu povo, dizendo que Deus lhes conceda a paz. O Senhor Jesus Cristo está aqui a ponto de morrer, como a narrativa vai descrever no Evangelho de João. Cristo está indo para a cruz do Calvário, ele vai morrer. E ele então ressuscitará ao terceiro dia. E o seu trabalho está sendo realizado para que ele conceda ao seu povo aquilo que ele veio conquistar. E um dos grandes benefícios que Deus em Cristo veio conquistar foi o perdão dos nossos pecados, como vimos hoje pela manhã, e a paz
a minha paz vos dou. É importante nós olharmos para o texto de João em primeiro momento, porque o Senhor Jesus Cristo está diante de uma realidade inequívoca. Os seus discípulos que caminham com Ele estão agora prontos Ele está para se separar deles fisicamente. O Senhor está declarando que vai morrer e que vai embora e que enviará um outro Consolador para estar com eles. E o coração deles então se atribula, se angustia, e eles vivem em angústia por um tempo. Então o Senhor olha para eles e diz exatamente isso: a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E em seguida ele diz: eu não dou a paz como o mundo dá. A paz que eu tenho para vocês não é a paz do mundo. Então perceba, irmãos, que os que recebem essa paz estão debaixo do pacto com Ele. Não são todos que recebem essa paz. O mundo não tem essa paz e o mundo não pode dar essa paz. O texto então nos ajuda a entender, não é, o que Cristo deixa aos seus discípulos. Ele deixa a sua paz. Deixo-vos a paz. Que paz que Ele deixa? A paz comprada por sua morte, a paz conquistada por sua morte. É interessante você entender isso, porque lá no texto de Romanos, no capítulo 5, especialmente o verso 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você percebe que a paz, ela é fruto da reconciliação, isto é, da justificação pela fé. Então, a primeira grande verdade é: essa paz, ela não é a paz concedida simplesmente por um estado de espírito, apesar dela ter alguma coisa a ver com isso. Entretanto, ninguém terá essa paz se não tiver primeiramente a paz com Deus, não tiver sido reconciliado com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É interessante que essa paz não apenas ela é dada por meio da reconciliação, mas ela também é pregada, ela é proclamada, é o Evangelho. Ora, se você abrir sua Bíblia comigo, eu faço questão que você faça isso lá no livro, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Versículo 13 em diante, deixa eu ler a partir do 13 em diante, acompanhem comigo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Perceba que aqui o que ele está dizendo, ora, agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, e aqui ele está se referindo aos gentios, não aos judeus, obviamente, os judeus para quem ele veio, mas para os que não são judeus, como nós, no sentido de nascimento. Então, ele veio e anunciou, dizendo: vós que estavam longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Você percebe que essa paz, ela primeiro, lá em Romanos, ela tem a ver com justificação pela fé. Você agora já não é mais inimigo de Deus. Paulo, na sequência do capítulo 5 da carta aos Romanos, no verso 8 e 10, ele vai dizer, principalmente o 8 e o 10, ele vai declarar isso: nós éramos inimigos de Deus, e agora em Cristo nós somos reconciliados, nós não somos mais inimigos, agora existe paz entre nós e Deus, houve reconciliação. E aí ele diz:
mas essa obra não apenas nos uniu a Deus, isto é, trouxe paz entre o homem e Deus, mas trouxe paz entre homens e homens. Ele criou a igreja, ele estabeleceu conciliação, reconciliação, ele formou um povo, e isso que você vê, irmãos, pessoas de vários lugares, várias cidades, vários contextos pessoais, lutas diferentes, histórias diferentes, agora são irmãos em Cristo, estão na mesma igreja, pertencendo ao Senhor. Ele criou a paz, mas isso significava também entre judeus e gentios. Ele fez dos dois, não existem mais dois povos, agora há apenas um único povo, o povo de Deus, os que creem no nome do seu Filho. Ele anunciou a paz, fazendo a paz. Agora acompanhe ainda, verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Entenda aqui que ele reconciliasse, não é? Aqui esse ele é Cristo. Sempre aqui ele está se referindo a Cristo. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Você percebe que a paz ela é estabelecida quando a inimizade é destruída. Ele primeiro os une a Deus, isto é, essa é a primeira relação da paz. Nós temos paz com Deus, e a sequência é, nós temos paz uns com os outros, com os nossos irmãos. Agora nós somos um só povo em Cristo. Aí veja o verso 17: e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Paz aos judeus e paz aos gentios. Ele veio, ele está falando aqui de Cristo. Paulo está pregando o evangelho a eles, e disse: quem pregou o evangelho foi Cristo. Ele anunciou a paz, a reconciliação. Essa paz eu vos dou. Não existe mais distinção. É interessante nós termos essa consciência, porque se você abrir sua Bíblia comigo, veja que essa é uma citação lá do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, no capítulo 57, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 57. Verso 19 até o 21, veja comigo. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Diz o Senhor: eu o sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Você percebe então, irmãos, que o mundo se engana com a paz que ele mesmo se concede. Jesus diz: eu vos deixo a paz, mas eu não deixo a paz que o mundo dá. Você percebe que o mundo dá paz, o mundo dá tranquilidade às pessoas. Mas o problema seu não é a paz que você tem com o mundo, o problema seu é a inimizade que você tem com Deus. Ora, se você tem paz com o mundo, você é inimigo de Deus. Entenda que essa paz que Cristo está dizendo, ora, Ele está olhando para almas atribuladas ali em João, dizendo, porque Cristo está se despedindo deles, angustiado de alma. Cristo diz o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração. A paz, a minha paz, eu vos dou. Essa paz
que ela tem a ver com bem-estar também, mas ela não teria esse sentido se primeiramente nós não fôssemos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Perceba que nas palavras do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós não temos a paz de Deus quando temos a paz no mundo. E a paz que você tem no mundo não significa que você tem a paz que procede de Deus. O pacto da graça nos concede esse benefício. Aos perversos, diz o Senhor, para eles não há paz. Para eles não há paz. Se você seguir comigo em Isaías, por favor, capítulo 59 de Isaías. Perceba que o discurso vai nessa mesma direção. Eu queria que você prestasse atenção na leitura comigo do verso 1 em diante. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você percebe? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Percebe? O rosto dele é encoberto, ele não olha por causa do pecado, não há reconciliação, existe inimizade entre eles. A sequência, o pecado produz isso, mas ele produz mais. Verso 3, as vossas mãos são contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentira, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, e se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Perceba, a consciência de que o pecado é uma realidade para eles. Eles vão tentar cobrir o seu pecado com aquilo que eles fazem com as próprias mãos. Assim como Adão no Éden, assim como ele peca contra o Senhor, a primeira reação dele foi fazer vestimentas com a própria mão para cobrir o seu pecado. E Deus diz, ora, eles não poderão cobrir-se com o que fazem com as próprias mãos, porque elas estão contaminadas de pecado. Continue o texto comigo, por favor. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Esse é o caminho do mundo. Desconhecem o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Quem anda por esses caminhos não conhece a paz. Interessante, Jesus Cristo vai dizer nesse mesmo texto de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e eu deixo a paz. Eu vos deixo a paz. Logo, nós começamos a entender que o primeiro sentido dessa paz, irmãos, está diretamente associado da bênção do pacto. É que agora há reconciliação entre nós e Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Ele. Mas agora existe um outro aspecto nessa paz que precisa ser entendido também. Essa paz, ela não diz respeito à falta de conflito. Interessante. O Senhor vê o coração deles perturbado, angustiado. Ele não diz assim, fique tranquilo, vai resolver tudo. Não, vocês não vão passar por tribulações na vida. Isso não é o que Cristo diz a eles, em hipótese alguma. O Senhor vai dizer, por que Cristo não diz a ele? Porque esse não é o conceito da paz, não é a ausência de conflito. Não é esse o conceito da paz.
Até porque o nosso Redentor é conhecido como Príncipe da Paz. E quando é que existe paz? Quando os inimigos são destruídos. Quando foi que Israel viveu em paz? Quando foi que o reino de Salomão foi estabelecido, que é chamado o reino da paz? Quando Davi venceu todos os seus inimigos. Todos eles foram destruídos. É interessante que no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, verso 1, ele vai dizer isso. Ora, eu vivo no descanso, ele fala, porque todos os meus inimigos foram destruídos. Não há nenhum mais. Então a paz foi estabelecida. Ora, nesse aspecto, não se pensa em paz na ausência de conflito ou de guerra. O que se pensa veja, para que haja paz é necessário que os inimigos sejam destruídos. Como é que Cristo vem e anuncia a paz ao homem? Como é que ele vem e anuncia a paz aos homens? Eu queria que você rapidamente abrisse a Bíblia comigo em João de novo, mais uma vez. Volte comigo lá para o Evangelho de João. Capítulo 19. Na realidade, nós vamos ler capítulo 20, eu quero que você venha comigo para o capítulo 20, depois da ressurreição de Cristo, né? No versículo 19 em diante, leia o texto, acompanhe o texto comigo, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ora, por que Cristo diz isso aos discípulos, irmãos? A paz seja convosco. Por que ele anuncia a paz? Entenda, o sacerdote entra no santuário e quando sai, ele diz que as misericórdias, que a bondade e que a paz do Senhor seja sobre vós. Aqui o Senhor Jesus termina a sua obra, entenda, ele morreu e ressuscitou. Todos os seus inimigos foram destruídos. Aí ele se encontra com os discípulos e diz: paz seja convosco. Os inimigos foram destruídos. O diabo teve a sua cabeça esmagada na cruz. A morte acabou de ser destruída. Eu venci a morte. O pecado, eu nunca cometi pecado algum. O mundo foi vencido. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora os inimigos todos foram derrotados. E aí ele chega e diz ao povo do pacto: paz seja convosco. Porque agora os nossos inimigos foram todos destruídos. Mas ainda ele não diz que eles não vão ter turbulência na vida. Até porque eu acho interessante falar isso. Foi posto pelo próprio Deus como juízo pelo pecado em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, que haveria inimizade entre a descendência da mulher, o filho da mulher e a da serpente. Primeira carta de João, no capítulo 3, por exemplo, diz: assim se conhece os filhos de Deus, os que amam ao seu irmão. Quem odeia é filho do diabo. Eles têm ódio no coração. Tanto é que na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 11, 12 e 13, o Senhor vai nos ensinar ali declaradamente isso, que Caim era filho do maligno e por isso matou Abel. Quando ele diz isso em Gênesis 3,15, no capítulo 4, Caim se levanta e mata Abel. O mundo vos odeia. O mundo odeia a igreja. Então não vamos pensar que no meio desse mundo que vivemos, no meio da nossa luta contra o pecado que ainda está dentro de nós,
a nossa natureza caída, que ainda insiste dentro de nós, do mundo que odeia o nosso Senhor e odeia a sua igreja. Não pensem vocês que nós vamos ter paz. Ele diz: não se turbe o vosso coração, porque os teus inimigos já foram destruídos, e eu já te dei a paz que te fará ter serenidade diante dos teus inimigos. Ninguém poderá tirar a tua paz, mesmo quando quiserem tirar a tua vida. Ninguém poderá tirar a tua alegria, quando quiserem roubar o que você possui nessa terra. Essa paz só tem aqueles que estão dentro do pacto. A minha paz vos dou. É tão interessante que no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, especificamente, no verso 5 e 6, o Senhor Jesus ele usa a seguinte imagem, é bem interessante. Ele diz assim: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Que coisa, assim como Cristo, como sacerdote que proclama a palavra de Deus, ele está dizendo isso aos discípulos: proclamem a palavra de Deus. E quando vocês chegarem na casa das pessoas, digam: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, olha que termo que Lucas usa, Jesus: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Você percebe? Se ele for um ímpio, se ele for um não eleito de Deus, se nele não estiver a misericórdia do Senhor, aí ele diz: se ali houver um deles, repousará sobre ele a paz. Se não houver um desses, diz Lucas, ela voltará sobre vós. A paz não ficará com eles, porque essa paz só pertence aos filhos da paz. Não ficará com eles, porque o mundo não conhece essa paz. Eles não entendem essa paz. Só a igreja do Senhor conhece. Conheci um senhor na minha igreja de origem, no interior do Pará. Me impressionava isso com ele. Ele era funcionário de uma empresa naquela região da minha cidade. E ele praticava coisas ilícitas por causa da sua natureza pecaminosa, obviamente, e porque era aliciado pelos chefes a praticar aquilo, ele praticava juntamente com eles. Um dia esse homem conheceu o Evangelho e foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então chamaram ele de novo para fazer uma outra rodada de trapaça na empresa. E ele disse: não contem mais comigo, porque o Deus que eu conheço é justo e santo e não permite que eu pratique tais coisas. Ele começou a sofrer perseguição até a sua demissão da empresa. Eu fui me despedir desse homem na rodoviária da minha cidade. Ele foi vender melancia na Transamazônica. E eu fui me despedir dele na rodoviária. E ele disse assim: eu estou em paz. Eu estou em paz. Estaria angustiado se eu estivesse praticando aquilo que eu fazia antes. Deus sabe o que é melhor para mim. O que eu não posso fazer é voltar para aquela vida.
eu estou em paz. Perdeu boa parte do seu sustento, foi viver da incerteza de venda de fruta numa estrada terrível, cheia de poeira, mas ele tinha paz, porque ele sabia que aquilo agradava a Deus. A paz de suportar a aflição, a paz de conquistar o conforto no meio das tribulações mais terríveis que o homem possa imaginar nessa vida. Você não tenha dúvida disso. Quando nós pensamos nessas coisas, irmãos, e quando nós temos essa visão plena da paz que o Senhor nos concedeu em Cristo, nós podemos entender o que Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não temos dúvida disso. Essa paz que o Senhor nos concede, irmãos, faz com que haja um livre comércio entre nós e os céus. E ninguém pode se opor mais a esse acesso que nós temos aos céus, a ponto do Senhor dizer, lá no texto da carta aos Hebreus: nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porque assim como nós, ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca cometeu pecado. E ele diz: aproximemo-nos confiadamente diante do trono da graça. Veja, ninguém mais pode interromper esse caminho. Agora nós temos acesso ao trono da graça. E é aí que mora toda a distinção desse mundo. Mas não tenha dúvida disso. Como nós falamos, nosso Senhor Jesus Cristo era um homem de guerra. Ele lutou e venceu seus inimigos, como a Bíblia muito claramente nos ensina. E nós sabemos que Ele conquistou para nós tudo aquilo que nós precisamos. E é nele que nós encontramos suprimento para a vida. E é interessante que ele diz: eu sou o pão. Ele diz: eu sou a água. Você pode ir a ele, que terá uma fonte inesgotável de sustento. Mas isso só é concedido aos que são chamados, pertencentes ao pacto. A minha paz vos dou. Qual outro problema grave que acontece também no meio de tudo isso, irmãos? É quando nós olhamos para esse conflito que existe entre o mundo e o povo de Deus, e você olha para as pessoas do mundo e as vê aparentemente bem, tranquilas, e o crente passando por tribulações e sofrimento, e aí o indivíduo diz: ora, nesse mundo eu estou muito bem. Jesus diz: não é essa paz que eu vim dar para vocês, eu vim trazer espada, eu vim trazer a guerra. Vocês vão lutar contra o pecado, o mundo é inimigo de vocês, eu não vim trazer essa paz. Thomas Boston comenta dizendo o seguinte, falando desse texto de João: é mais fácil haver reconciliação entre o dia e a noite do que entre os filhos das trevas e os filhos da luz. A inimizade está posta, eles não conhecem a paz. Por que
muitas vezes nós que somos agora como servos do Senhor, redimidos por Ele, salvos por sua misericórdia e graça, por que muitas vezes nós vivemos uma vida angustiada, como que não tem paz? Por que isso acontece conosco? Não é porque nós não sejamos filhos do pacto, ou filhos da paz, não. É porque nós não fazemos o uso correto dos meios que o Senhor nos concedeu. Interessante, o apóstolo Paulo ora a Deus no texto da carta aos Efésios, dizendo que ele pede que Deus abra e desvende os olhos e a mente do povo, para que eles entendam e compreendam o que eles possuem em Cristo, o que eles têm em Cristo. Às vezes nós não entendemos o que nós adquirimos, o que foi conquistado por nós em Cristo. Nós não sabemos quais inimigos foram destruídos, o que nós somos, onde estamos, qual o nosso status. Nós somos filhos de Deus e nós não temos esse entendimento e consequentemente, quando vem a tribulação, nós não temos compreensão do que possuímos no Evangelho, a nossa alma se atribula, a nossa paz vai embora, porque nós perdemos de vista o que nós temos. É interessante que, como um pastor, você lida com pessoas que passam por tribulações das mais complexas. E uma das mais complexas que eu diria é quando pessoas têm depressão profunda. Não a depressão que todos nós, num momento ou outro da vida, passamos, mas a depressão profunda, onde a pessoa perde a força até mesmo para falar. Aí você chega na casa do indivíduo, e ele olha para você e diz: pastor, será que eu sou crente mesmo? Será que eu fui salvo mesmo? Por que eu estou passando por tudo isso? É como uma nuvem escura sobre ele. Aí você abre a Bíblia, escute o que o Senhor fala. Aí você começa a falar do Evangelho e o que foi conquistado na cruz do Calvário. É nítido o momento em que você vê os olhos brilharem mais uma vez. A nuvem vai se dissipando. Ele diz: meu Deus, como eu preciso lembrar dessas coisas. Como eu preciso lembrar dessas coisas. Outras vezes você encontra pessoas que estão vivendo nessa situação de profunda angústia, medo e pavor, perdem completamente o controle, estão completamente sem condições de viver. E a razão é pecado não confessado e abandonado. Não fazem uso do sangue do Cordeiro que purifica a nossa consciência, e eles vivem com a consciência pesada, vai, até que um dia aquilo se torna um fardo tão pesado que ele não consegue mais andar, porque não confessa os seus pecados. É nessas circunstâncias que você encontra crentes do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente crentes, vivendo como quem não tem paz. Ora, mas entenda, se aqueles discípulos estavam atribulados de coração, é possível que nós, como crentes, também possamos viver
em um momento atribulado de coração, e por isso nós precisamos ouvir, e por isso Cristo, quando chega diante deles, que Jesus havia morrido, ressuscitado, e ninguém sabia, alguns ouviram falar, e ele entra na presença deles, estavam órfãos, sozinhos, perdidos no mundo, então ele chega e diz: paz seja convosco. Então ele lança o conceito, ele fala mais uma vez: a minha paz está sobre vós, façam uso contínuo dela, vocês não são mais inimigos de Deus. Esse é um privilégio que só os filhos de Deus têm. Vocês têm acesso ao trono da graça, agora há livre acesso. Se acheguem a Deus por meio de Cristo, curvem-se diante dele, confessem seus pecados, abandonem seus pecados, purifiquem suas consciências. E aí vocês vão encontrar a paz. Vocês vão encontrar a paz. Não a paz que vocês já adquiriram em Cristo, mas a paz do bem-estar da alma no meio da tribulação. Thomas Boston, comentando o 9º mandamento, ele diz uma coisa interessante sobre isso também. Ele fala acerca do nosso coração quando é colocado nas coisas desse mundo, isso nos tira a paz. Por exemplo, ele cita o caso de Ruth, especificamente Ruth, quando Noemi, depois de perder o seu marido, seus filhos, e ficarem 3 mulheres sem filhos, então ela insiste no caminho de volta, para que elas voltem para a terra dela, e então Orfa retorna. E é interessante que naquele momento ela diz assim, ela voltou para os seus deuses. Thomas Boston vai e comenta, o coração dela entendia que o que ela precisava era de um marido. Então ela foi, quando o coração dela se voltou para o marido, e é isso que ela deseja. É por isso que moças casam com homens descrentes, porque acham que o que elas precisam é de casamento, não do Senhor. É por isso que você vê tanto sofrimento na igreja, porque as mulheres acham que elas precisam mais de um homem, de um marido, do que do próprio Deus. E um homem pensa que ele precisa mais de uma mulher do que do próprio Deus. E aí Orfa volta para os seus deuses. E Ruth diz: teu Deus é o meu Deus. Então ele comenta dizendo, ela disse: a minha satisfação é o teu Deus. E Deus deu a ela um marido e um filho que se tornou a linhagem do Salvador do mundo. Thomas Boston ainda adiante comenta nesse texto, ele fala: não se case com as coisas desse mundo, seja até amigo delas, da casa, dos filhos, da esposa, do marido, do trabalho, seja amigos, mas não se case, porque no dia que Deus tirar, não é um divórcio, não é um divórcio em que arranca parte de você. Porque quando o nosso coração está nesse mundo, então não atribule o seu coração tendo o seu olhar nas coisas desse mundo, isso tira a tua paz. Deus não dá a paz como o mundo dá. Por que você está em paz? Porque eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos ao meu redor, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho dinheiro, eu tiro minhas férias, eu viajo, eu tenho uma economia, eu tenho paz. Não é essa a paz que Ele veio te dar. Não foi essa a paz que Ele veio te conceder. Por isso, quando perdemos o nosso trabalho, junto com Ele, vai a nossa paz. Quando perdemos a nossa casa, junto com ela, vai a nossa paz.
porque a nossa paz estava no mundo. Jesus disse: não é essa paz que eu vim te dar. Ele não tinha onde reclinar a cabeça e deu a paz que ninguém pode dar. Quem pode provar isso? Somente os que estão no pacto com Ele. Esse é um benefício da aliança. Esse é um benefício da aliança. Esse bem-estar só é possível se o nosso coração não vive em paz por causa das coisas que nós temos, mas se o nosso coração vive em paz porque nós temos a Deus em Cristo Jesus. Se me levarem a casa, o que tem a paz de Cristo dirá: Ele foi preparar uma casa para mim, onde eu habitarei com Ele por toda a eternidade. Se me faltar o pão, Ele é o pão da vida. Se me faltar água, Ele me deu da água de beber, que ninguém pode fazer parar de jorrar dentro de mim. Essa porta aberta para o céu, ninguém pode interromper. Ninguém pode interromper. A minha paz vos dou. E Jesus Cristo, quando ressuscita dentre os mortos, essa bênção Ele dá ao seu povo: paz seja convosco. Você que está essa noite aqui conosco, mas não conhece a Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, e tem a sua esperança completamente depositada nas coisas desse mundo, é por isso que você vive para satisfazer os desejos do teu coração. É por isso que não há limite para os teus desejos, para aquilo que você anseia fazer, mesmo sendo contrário à vontade de Deus, porque é isso que te dá paz. E essa paz, ela é como o efeito de qualquer álcool ou droga, é temporário, depois você precisa de mais. Você nunca vai saber o que é paz enquanto a satisfação da tua alma estiver nesse mundo. A paz que o Senhor concede não é a paz que você tem nesse mundo. Primeiro, porque você é inimigo de Deus, e só há uma maneira de você ter paz com Deus: se Cristo Jesus perdoar os teus pecados. Arrependa-se hoje à noite dos seus pecados e tenha paz com Deus. E você, irmão, que já está em Cristo Jesus e recebeu o benefício da paz, tanto da justificação pela fé, como o bem-estar da alma daqueles que têm satisfação na obra de Cristo tão somente, não nas coisas desse mundo. Alegre o seu coração. Se lhe tiraram, se foi tirado algo de você, se lhe falta algo, se você tem paz em Cristo Jesus,
nada lhe falta. Diz o Senhor: a minha paz eu te dou. E é interessante que a palavra paz em hebraico, ela não significa simplesmente a ideia de um sentimento de tranquilidade, não. Paz em hebraico significa a ideia de completude, plenitude. É interessante isso, porque a ideia da paz é a ideia do mundo plenamente restaurado, vivendo plenamente para a glória de Deus. E é essa paz que ele faz. Ora, ele pega um homem como você, uma mulher como você, um jovem como você, que vive para o seu pecado e para os seus prazeres, e arranca você e diz: agora você vai viver para mim, na sua totalidade, você é meu. A paz, porque todos os teus inimigos foram destruídos, o diabo foi destruído, o pecado foi vencido, a morte foi vencida, ninguém mais poderá te arrebatar das mãos dele. Agora você tem plenitude diante dele. Essa é a paz que o mundo não conhece, é a totalidade, a plenitude, a completude de todas as coisas. E é isso que você tem em Cristo, meu irmão. Não se angustie, não se turbe o vosso coração, não tema, o nosso Redentor vive. Não perca a sua paz, porque ela não foi dada nas coisas desse mundo. A paz que Ele te deu não é a paz desse mundo. Seja um homem de paz, que guerreia pela verdade, que luta contra os inimigos, o pecado, o mundo e o diabo. Mas que tem descanso no Senhor, o bem-estar da alma, de saber que todas as coisas nós temos nele, e todos os nossos inimigos já foram vencidos. Você pode descansar nessa verdade. O desejo do meu coração honesto e sincero é que aquele único que pode dar a paz, porque é interessante que a bênção apostólica, ela é como a bênção araônica, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco, irmãos, hoje e para sempre. Que a paz seja convosco. Não escute essas palavras como simplesmente uma expressão litúrgica, mas como Cristo falando a você. Escute essas palavras, ela tem todo esse significado. Ele chega e olha para a sua congregação angustiada e diz: paz seja convosco. Vamos orar ao Senhor. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra, Tua bondade, a Tua misericórdia infinita sobre nós. Somos vacilantes e fracos, Senhor. Temos os nossos joelhos trôpegos. Concede-nos graça para vermos, ouvirmos e contemplarmos a glória do Evangelho manifestada em nosso coração e no coração de cada um dos irmãos aqui, de tal maneira que o amor pela Tua obra e pelo Senhor
que o amor pelas coisas do alto, elas suplantem qualquer prazer desse mundo. E a nossa paz esteja em Ti tão somente, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, aqueles que não Te conhecem nessa noite, ó Pai misericordioso, revela-te, arranca-os do pecado, redime-os e anuncia a eles essa noite: paz seja convosco, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.